Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Conseguir uma vaga no mercado de trabalho não é uma tarefa simples nem fácil. E para as pessoas com deficiência, grupo social que enfrenta diversas dificuldades no dia a dia, a situação não é diferente. Há quase 3 décadas, uma lei determina percentuais mínimos para a contratação de pessoas com deficiência. No entanto, grande parte dessas vagas não são preenchidas. E para debater esses e outras questões sobre o assunto, eu converso com Luciana Carvalho, auditora fiscal do trabalho, e Catiúcia Schmidt, profissional de TI e usuária de cadeira de rodas. Luciana, Catiúcia, sejam bem-vindas. Obrigada pela presença no nosso programa. Obrigada pelo convite. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para a Luciana. Você sabe qual que é a realidade, então, da contratação no país das pessoas com deficiência, né? Quantas estão empregadas, que profissões, que atividades que elas desempenham? Bom, Letícia, primeiro, pelo censo de 2010, que é o que ainda nós utilizamos do IBGE, aproximadamente 25% da população tem alguma deficiência ou é reabilitado pelo INSS. Então, nós estamos falando de 45 milhões de pessoas. Em Santa Catarina, aproximadamente 1.300.000 pessoas, aí 20% mais ou menos da população, é de pessoas com deficiência. O que a gente observa é que estamos vindo em uma crescente nas contratações. Em 2010, eram 288 mil pessoas com deficiência contratadas no mercado formal de trabalho. Esse número, em 2015, chegou a 403 mil pessoas. Quase dobrou, uma boa notícia, então. Uma boa notícia. E 96% das pessoas com deficiência empregadas no mercado formal estão empregadas por meio da lei de cotas. Então, a gente vê a importância da lei de cotas para garantir a empregabilidade. Para garantir esse direito das pessoas com deficiência. Isso. Então, tá. E eu queria saber, então, da Catiúcia, o que aconteceu? Podia contar para a gente o que houve com você? Bom, eu sofri um acidente com 14 anos por conta de um acidente automobilístico que acabou cruzando com alguém que vinha na contramão, um horário que não era para ele estar ali, mas acabou acontecendo e tive bastante problemas, assim, fora a lesão, né, paradas e engoli muito sangue, perdi muito sangue, mas consegui superar todos os obstáculos que a vida acabou me colocando. Nunca deixei de estudar, nunca deixei de sair, nunca deixei de ter amigos, de levar a minha vida, de conhecer pessoas e tá no meio de gente, né? Porque Exatamente, eu gostaria de saber como é que foi, assim, depois desse processo, depois do acidente, como é que foi voltar aos estudos e se teve alguma diferença de quando você era uma pessoa sem deficiência e depois? Eu estudava no instituto, que na época era o único colégio que existia rampa na cidade. Foi uma mera coincidência da vida, uma ironia, porque até um ano antes eu estudava num colégio que era só escada. E eu acabei trocando e sofri um acidente. O pessoal, os professores sempre foram muito receptivos, até queriam que me passar. Na época eu acabei perdendo 3 ou 4 meses de aula. Mas assim, não, eu vou fazer tudo de novo. Eu nunca parou de estudar, aprender sempre. E com todo mundo à minha volta, assim, sabe? Naquela época eu tinha muitos amigos e as pessoas sempre me ajudando. Eu nunca tive nenhum tipo de isolamento por conta de preciso da ajuda de alguém, eu tô com vergonha. Eu disse, não, vou lá e peço. Conseguiu se formar hoje? Consegui me formar, terminei o meu ensino médio, daí acabei casando, tendo filhos. Há 20 anos junto com a pessoa, então acaba criando outros vínculos, né, minhas prioridades. Mas acabei conseguindo estudar nesse meio tempo, me formei em gestão de tecnologia da informação. E agora eu estou fazendo uma pós-graduação, assim, minha sede de saber e conhecer e ter informação é constante, entendeu? Eu não consigo ficar muito tempo parada sem estar me inteirando das novidades. E eu queria saber, então, aproveitar o gancho e saber da Luciana, que falou da importância da lei de cotas. Explicar um pouquinho pra gente, então, como é que funciona a lei de cotas. As empresas com mais de 100 funcionários têm de contratar pessoas com deficiência, né? Isso. Mas há uma certa resistência, parece que as empresas não querem contratar. É preconceito ou é porque elas alegam também? Parece que muitas vezes as pessoas com deficiência não têm a qualidade necessária. Isso é verdade? Bom, Letícia, lei de cotas, como a gente já falou, ela garante a empregabilidade de 96% da população. Então, ela é fundamental. E por que isso acontece ainda e a gente depende tanto da lei de cotas? Porque há ainda
barreiras para aquela pessoa com deficiência que tem um impedimento de longo prazo, para ela conseguir uma posição, né, no mercado de trabalho. Então, Letícia, como a gente estava dizendo, 96% da população com deficiência que está empregada hoje é pela lei de cotas. Então, a gente vê a importância ainda dessa ação afirmativa. E a gente nota que a maior barreira que a pessoa com deficiência encontra ainda é o que a gente chama de barreira atitudinal, que é o preconceito. Aí eu não digo aquele preconceito no sentido pejorativo, mas é um pré-conceito. Ela não sabe que aquela pessoa é capaz, que aquela pessoa é produtiva com as tecnologias assistivas ou algumas adaptações, ela vai trazer para a empresa o lucro que é esperado dela. E que ela é tão qualificada quanto uma pessoa sem deficiência. Isso, a gente fez um mito muito grande que as pessoas com deficiência não têm a qualificação. No Brasil, infelizmente, o trabalhador brasileiro tem uma qualificação baixa. E a gente fez num evento sobre a Semana Inclusiva, que a gente talvez fale um pouco dela depois, uma empresa conversou com 100 pessoas com deficiência e verificou a qualificação das 100 pessoas. A qualificação é superior à do trabalhador sem deficiência. E a gente vê uma dificuldade maior para aquela pessoa com deficiência com baixa qualificação, mas também para aquela com muita qualificação. Infelizmente, aquelas pessoas que têm muita qualificação acabam tendo que ocupar vagas que estão muito aquém da sua capacidade, né? Do seu potencial. Do seu potencial. Letícia, você entrou pela lei de cotas, né? Concordo com tudo isso. Como é que foi esse processo? É complicado, assim, a situação de tu ter que entrar por um privilégio, um paternalismo, aquelas garantias de direito que a pessoa tem de coitadinha, né? Não, precisamos ajudar aquela pessoa porque ela nunca vai ter uma condição de ter um emprego. E acaba que tu tens que se submeter a isso porque tu não tem outra opção, porque a empresa te oferece acessibilidade, a empresa te oferece um plano bom, a empresa te oferece um monte de coisa, mas o ambiente que tu trabalha não te oferece o crescimento que tu está buscando, ou tu poder praticar o que tu aprendeu, tu acaba ficando congelada ali porque tu não sai daquilo ali, entendeu? Tu cria fica num casulo ali que não consegue se desenvolver e acaba prejudicando. Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso então, mas eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, que discute as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Bom, Luciana, falávamos no bloco anterior sobre essa questão das vagas, a dificuldade que é, né, as pessoas com deficiência encontrar uma vaga no mercado de trabalho. As empresas, né, os empresários alegam que não conseguem encontrar, essas pessoas não sabem onde elas estão. Então, quem é que promove essa aproximação entre a pessoa com deficiência e as empresas? Bom, Letícia, primeiro, isso também é um mito, uma lenda, porque nós temos, possivelmente, Santa Catarina, em torno de 1.300.000 pessoas com deficiência, né? Um número muito alto de pessoas com deficiência em idade laboral. E, pela lei de cotas, teriam que contratar apenas 41.000 e poucas pessoas com deficiência, e nós temos contratadas apenas 18.000. Primeiro pensar, muito pequeno, que a empresa ela não está fazendo uma caridade. Né? Ela está cumprindo o que diz a legislação e vai contratar pessoas que são qualificadas para aquela atividade. E a empresa também pode contratar a pessoa com deficiência enquanto aprendiz. E aí ela vai se capacitando, porque as empresas com mais de 100 funcionários também têm uma cota legal de aprendizagem. Então, é um caminho para essa qualificação, né? Para desenvolver. Há muitas associações de pessoas com deficiência. Há o Cine que disponibiliza, nós verificamos... O Cine tem um cadastro, inclusive, né? Tem um cadastro que a gente começou em Santa Catarina, nós fizemos o Dia D em 2015, que era uma feira de emprego para pessoas com deficiência. Em 2016, que a gente conseguiu mobilizar a população, o número de desempregados com deficiência só na Grande Florianópolis, com cadastro no Cine, era de mais 670 pessoas. Então, 670 pessoas buscando.
Então, sim. Será que nenhuma delas tinha qualificação Pois para uma vaga? Então, isso que a gente fala, não existe vaga para a pessoa com deficiência, existe vaga. A empresa tem que dizer quais são os requisitos e também os benefícios, porque a pessoa com deficiência, tanto quanto a sem deficiência, tem que saber se aquele valor que receberá de salário, se entra no orçamento da vida dela e tudo. Tem empresa que acha, nossa, mas ele quer demais, tem pretensão salarial. Óbvio, todos os trabalhadores têm pretensão salarial, né? E essas tem uma pessoas, média para poder se manter, né? Como a Catiúcia, são pessoas competentes que vão estar ali para ajudar a empresa a ter o lucro. Sim, né? dispostas. Eu não sei se a Catiúcia teve muita dificuldade para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. É difícil pela minha condição, né, de cadeirante, ter um local que seja acessível. Hoje em dia já está bem melhor, assim, mas em 2005, 2006, quando eu fazia faculdade, para conseguir um estágio, eu nunca consegui. Porque os escritórios todos tinham uma escadaria enorme. E hoje, Letícia, desculpa te interromper, Catiúcia, mas eu lembrei no parágrafo 1º do artigo 4º da LBI, ele diz o que a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Diz que é uma discriminação. O caso da empresa não possibilitar a acessibilidade, né? Se na construção ela não observou o desenho universal, tem as tecnologias assistivas e tem aquelas alterações que são razoáveis e que ela deve fazer para poder receber as pessoas com deficiência. Exatamente, porque uma vez a pessoa com deficiência é contratada, a empresa tem que fornecer acessibilidade para que ela consiga essas atividades, né? Isso você tem hoje? Isso eu tenho hoje, com certeza, mas eu já participei de seleções que, a partir do momento que, eu preciso que tenha uma garagem para o meu carro ficar perto, eu preciso que alguém me ajude com a minha cadeira, não, mas aí não sei se a gente vai conseguir te dar todo esse suporte, ou aí tu não tens a garantia de ter o teu direito de ir e vir, assim, com segurança, né? Porque tu tem que ter um suporte para poder ter o teu dia a dia tranquilo, senão tu acaba se estressando e ficando doente, né? Claro. Qual que é a tua principal barreira para se adaptar no ambiente de trabalho? Hoje a modificação que eu pedi para eles fazer foi no banheiro, para eu poder ter independência. A mobilidade que eu tenho na empresa, eles adquiriram uma cadeira motorizada para eu poder ter independência nos arredores, almoçar, quando eu quero almoçar sozinha, ter a minha independência de ir e vir, que é super importante, justamente porque as calçadas de Florianópolis aqui não colaboram. Já tentamos falar com a prefeitura, mas não tem jeito, ninguém está afim de arrumar nada ali no entorno de onde eu trabalho, então... Sim, essa é uma outra questão que a gente ainda vai falar mais lá pra frente aqui da entrevista, porque uma coisa é vocês conseguirem, né, se inserir no mercado de trabalho, outra coisa é as empresas estarem adaptadas, e a outra é toda a cidade, né, disponibilizar acesso para que a pessoa com deficiência consiga chegar até o trabalho. Que acaba se limitando, né? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que a Luciana mencionou antes, né? Ela é considerada aí uma conquista dos deficientes, está em vigor aí há 2 anos, né? Quais foram os avanços, então, que ela trouxe na promoção da igualdade, Luciana? Bom, Letícia, só para trazer um histórico, a Lei de Cotas ela já tem 26 anos. A Convenção de Direitos Humanos da ONU, recepcionada no Brasil com status constitucional em 2009, então já tem 8 anos. E a LBI foi muito baseada nessa mudança de paradigma desde o tempo da Lei de Cotas até a Convenção da Organização das Nações Unidas. Obrigada, Catiúcia. Então, a grande alteração, a grande conquista é que deixou-se de ver só um critério muito fisiológico da pessoa, muito médico, para a interação da deficiência com a barreira que aquela pessoa tem que enfrentar para conseguir uma vaga no mercado. Um exemplo. Então, um exemplo, pela lei anterior à LBI, a pessoa com a Convenção da ONU, desculpa, e também reforçado pela LBI, a pessoa que tivesse alguma característica na face, né? Eu peguei um caso que marcou muito, que a pessoa tinha, por um crime passional, jogaram ácido, mas ela não teve nenhum dos sentidos afetados. Então, ela estaria fora da lei de cotas, por essa visão anterior. Mas, atualmente, vê-se que ela sim tem que ser contemplada, porque a situação do impedimento e a pessoa sabe que vai a barreira, ter um que é o preconceito.
Que é a de ver o maior diferente ainda. da Se pessoa. ela ficou desfigurada e isso pode comprometer ela a conseguir uma vaga no mercado E a de trabalho. LBI trouxe muitos, é uma lei bastante extensa e que aborda todos os aspectos da vida em sociedade. Uhum. Bom, Luciana, Catiúcia, vou chamar mais um intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa, que entrevista a auditora fiscal do trabalho, Luciana Carvalho, e Catiúcia Schmidt, profissional de TI. Bom, Catiúcia, a gente já conversou aqui sobre as dificuldades aí que as pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia para sair de casa e trabalhar, para conseguir um emprego, né? Então, que tu falasse um pouquinho mais da tua vivência, tua experiência como cadeirante, porque a impressão que a gente tem, quando a gente olha pelas ruas, enfim, a gente não vê muitas pessoas com deficiência, não vê muitos cadeirantes, né, pelas ruas, diferente de outros países na Europa, que a gente se depara com muito mais facilidade, que são países muito menores, né? É porque a acessibilidade aqui a gente tem que se sacrificar para poder ter um lazer, um passeio, um próprio trabalho. Tu tens que se submeter ao jeito que tá as vias ou a cidade, porque nós não temos um suporte totalmente confortável para tu andar com uma cadeira de rodas pela cidade ou pelo centro da cidade. É complicado, assim, já foi bem pior. Você usa uma cadeira de roda motorizada, né? Mas aqui não é a realidade para muitas pessoas. Para eu sair de casa, eu só consigo sair com ela, porque até quando eu vejo alguém empurrando uma cadeira na Paulo Fontes, eles dizem, nossa, é um herói, porque tem que ter muita força, muita determinação, e esse tipo de pessoa, esse tipo de vontade de querer fazer as coisas que eu acho que é mais importante tu conseguir ir além dos teus limites, né? Tu não ficar isolado ali, fechado, porque tu não tem condições de... Você não tem condições de falar e tenta, pede ajuda. Com certeza, se eu não tivesse a cadeira, eu tentaria também fazer com que eu fosse para algum lugar de algum jeito, ou pedindo carona, ou pedindo ajuda. Isso nunca foi uma vergonha para mim, um limite de eu não poder fazer as coisas, mas acho que é importante a gente não se entregar pela deficiência ou pela doença. Com certeza quem não tem uma cadeira de rodas motorizada sofre muito mais, né? E tem muito mais dificuldades. Talvez também possa justificar, não sei, a Luciana acho que pode dizer melhor pra gente, dessa pessoa que muitos empresários também alegam que as pessoas com deficiência não querem trabalhar porque recebem o benefício da Previdência. Né? Mas esse benefício é muito pequeno e às vezes sem condições de sair de casa para trabalhar também não anima muito, né? Letícia, até como disse um amigo meu, auditor do Rio Grande do Sul, Rafael, quando você nos apresenta, você fala primeiro o nosso nome e depois a nossa profissão. Então, a pessoa com deficiência, como a sem deficiência, o trabalho é um direito fundamental e que acaba nos qualificando, né? Assim, a gente conhece a Catiúcia do TI, a Luciana, a auditora. Então, é uma falácia, novamente, outro mito. Primeiro que o BPC, para receber esse benefício de prestação continuada, a renda per capita da família tem que ser até 1/4 de salário mínimo. Então, a gente não está falando nem de 1/5 da população com deficiência de Santa Catarina, por exemplo. Assim, que 1/4 do salário mínimo é muito pouco, né? Quem é que consegue viver com Quem não 1/4? consegue, principalmente a pessoa com deficiência, que às vezes o gasto é muito bem maior que o maior nosso. do que isso, com certeza. Agora, quando eu ouço a Catiúcia falando isso, eu fico numa felicidade de nunca essas situações de falta de acessibilidade pararam. E não pode mesmo parar, porque com isso, ela é uma desbravadora, né? Que a sociedade começa a prestar atenção. E a cidade acessível, que vai beneficiar a Catiúcia, vai beneficiar a mãe com carrinho de bebê, vai beneficiar o idoso, vai beneficiar todos nós, né? Na melhor das hipóteses, vamos todos envelhecer. Com certeza. E vamos precisar de uma cidade acessível. Provavelmente a gente vai ter uma mobilidade mais reduzida. Isso, né? eu falo aqui que até a nossa legislação ainda é bastante conservadora. Há países como a Alemanha, a França, em que a partir de 20 trabalhadores já tem que contratar pessoas com deficiência, e com 5%, que no Brasil é só empresas com mais de 1.000... É de 2 a 5%, né? 2 a gradativamente. 5%, isso. E no Brasil,
para 5%, empresas com mais de 1.000 empregados, 1.001 empregados em diante. Então, nada impede também que empresas com menos de 100 trabalhadores contratem pessoas com deficiência, né? Mas infelizmente mudar, né? a questão ainda é complicada. A lei, as ações afirmativas ainda são indispensáveis para garantir esse direito. Bom, eu queria falar um pouquinho mais então, ainda sobre essa lei brasileira de inclusão, né? Porque cada deficiência, seja física, intelectual ou sensorial, ela tem uma necessidade específica, né? Então, o poder público ele não pode atender da mesma forma que atende um cadeirante, atender uma pessoa com deficiência, uma pessoa cega, por exemplo, né? Então, como que essa lei brasileira ela trata dessas diferenças, Luciana? Bom, Letícia, como eu falei, é uma lei bastante abrangente, né? E ela vai disciplinar até, por exemplo, que nas construções venham já com um desenho universal, que em teoria, o desenho universal é para que qualquer deficiência, para qualquer pessoa poder utilizar, né? Tanto uma pessoa com deficiência como sem deficiência, né? Como sem deficiência. No âmbito do trabalho, que é o que a gente está dizendo aqui, a lei não faz diferença. A pessoa com deficiência, ela vai se candidatar a uma vaga em igualdade de condições da pessoa sem deficiência. O que garante essa igualdade de condições? Que a gente reduz as barreiras, então as tecnologias assistivas. Então, se uma pessoa surda vai fazer uma entrevista, ela precisa se comunicar em Libras. Uma pessoa cega vai se candidatar a uma vaga no escritório. Ele tem as qualificações? Tem. Ele vai começar a trabalhar. A empresa ainda não tem os sistemas que possibilitem, né, a leitura, então a empresa vai colocar. Isso é gratuito, Letícia. O básico para ajudar, né? As tecnologia inicial é gratuito. Bom, a gente está indo para o final da entrevista e eu queria então que vocês falassem um pouquinho então dessa ideia de a gente tentar formar uma sociedade mais inclusiva, mais justa e para preparar o mundo aí que a gente possa todos viver igualmente, né? E não, a gente não tem mais que ter, por exemplo, como a Kátia falou, né? A lei de cotas, né? Que ela possa ser contratada pela capacidade dela, independentemente da deficiência, né? Eu acho que a gente conseguir desbravar, falar e compartilhar as ideias e mostrar a realidade como ela é, não como as pessoas colocam na televisão ou que priorizamos a contratação de deficientes físicos. Isso aí, para mim, é pura ilusão para preencher cota, como fazem até hoje, assim, nos dias de hoje, né? Em pleno 2017, a gente ainda tem que passar por isso. Mas eu acredito que quanto mais a gente puder compartilhar as ideias e falar do jeito que as coisas funcionam e tu mostrar que tu realmente é capaz, eu acho que cada vez a gente vai tentar conseguir incluir mais ainda as pessoas. E vem melhorando, né? O dado que você mostrou de 2010 para cá já aumentou bastante. Nós somos bastante otimistas aqui e as pessoas, como bem disse a Catiúcia, elas têm que se jogar, elas têm que estar aí, elas têm que participar. As pessoas vão se engajando. A minha filha, por exemplo, estudou, eu falo que a maior riqueza da escola dela é que ela estudou com uma criança com autismo, uma criança com síndrome de Down. Na escola tinha usuário de cadeira de rodas. Então, para minha filha, é normal, não existe. Né? Então, ela não compreendeu, até ela participou do dia D da Semana Inclusiva. Ela não compreendia, mas por que tem que ter, né, mais voltado? Filha, porque... Então, eu acredito que a gente está melhorando. Né? Geralmente, assim, quando tem uma pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, ele já, pelo menos é o que fala, que ele já melhora o ambiente. As pessoas começam a ver as diferenças de outra forma, né? Ele contribui muito para o ambiente. Muito para o ambiente e ajuda a empresa com outros preconceitos de gênero, preconceitos religiosos. É muito importante que eles continuem desbravando e que nós continuemos essa luta. E o papel de vocês da imprensa é fundamental. Então fica aí assim, as empresas que tiverem interesse, é só procurar o Cine das suas cidades, né? Que tem lá as pessoas cadastradas dispostas a trabalhar. Capacitadas, disponíveis. E as inúmeras associações, né, Letícia? Com tem certeza. Muitas pessoas aí. Foi um prazer conversar com vocês, Catiúcia e Luciana. Até uma próxima. Imagina. Hoje conversamos sobre as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nos vemos no próximo programa. Até lá!